Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Carolina Zancanero Zocon, eu sou procuradora da Fazenda Nacional, atuo na divisão de consultoria e assessoramento em direito administrativo e estou aqui para falar para vocês um pouco sobre o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos em tempos de pandemia. Eu vou compartilhar e descompartilhar minha tela para que a gente possa acompanhar aqui alguma legislação ou algum texto que eu entenda relevante. O tema realmente é polêmico, vai ter muita novidade, eu não tenho resposta, tenho mais questionamentos e alguma ideia do que possa vir a ser desenvolvido pela jurisprudência no que tange a esse tema, que não é um tema fácil, afinal nós estamos no meio da pandemia, né? Nós não estamos no início, espero que nós estejamos mais próximo do fim, claro, mas nós estamos vendo que essa pandemia tem durado mais do que aquilo que era esperado inicialmente. Então, vou falar sobre esse tema e espero que seja proveitoso já, para que nós possamos aqui falar um pouco sobre essa situação que estamos vivendo no momento. Muito bem, como eu disse, o tema é o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos que forem impactados pela Covid. Primeira coisa que eu acho importante, relevante para falarmos, diz respeito aos dois universos. Os contratos firmados anteriormente à Covid, ou seja, os contratos que foram firmados com base na Lei 8666 de 93, na Lei 10.520, que é a Lei do Pregão, de 2002, ou na Lei 12.461, que é a Lei do RDC. Então, a gente está falando de contratos que foram anteriormente firmados à pandemia e que vinham sendo executados pelos contratados de modo adequado, de modo parcialmente adequado, de qualquer forma, eram os contratos que já estavam em vigor. E aí nós temos os outros contratos, os contratos firmados em época de pandemia já. Com relação a esses contratos firmados em época de pandemia, a meu ver, o problema do reequilíbrio econômico-financeiro não se põe, ou ao menos por hora não se põe. Se o contrato foi firmado em tempos de pandemia, isso significa o quê? Isso significa que o contrato já estava num contexto em que o contratado, o fornecedor, o prestador do serviço, aquele que fosse entregar o produto, realizar a obra, etc., já sabia que estava vivendo uma situação peculiar. Esses contratos, então, são feitos, em sua grande maioria esmagadora, com base na Lei 13.979, para aqueles casos de enfrentamento da Covid. Podem até ter sido com base no RDC, porque a MP 961 admitiu o uso, digamos assim, irrestrito do RDC no que tange a esse momento instituído de calamidade pública pelo Decreto Legislativo número 6. Então, a gente teria esses dois âmbitos, quais sejam o âmbito da normalidade, digamos assim, dos contratos firmados em época de normalidade, e o âmbito dos contratos firmados em tempo de Covid. Eu vou tratar hoje só dos contratos firmados em época de normalidade, porque, a meu ver, apenas esses receberão o tratamento vocacionado ao reequilíbrio econômico e financeiro do contrato. Os que foram firmados em tempo de Covid, a meu ver, já foram firmados em uma época de exceção. Tanto é que a própria Lei 13.979 não fala nada em reequilíbrio econômico e financeiro do contrato. Ele fala em alteração contratual, em acréscimo, supressão de 50%, mas isso não tem a ver com reequilíbrio econômico e financeiro do contrato, tem a ver com alteração quantitativa do contrato. Muito bem. Então, quando é o reequilíbrio, estamos falando de um universo, o universo da Lei 8666. Muito bem. Nessa temática da Lei 8666, a gente é inevitável, digamos assim, falar do dispositivo que trata do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Qual é esse dispositivo? É o artigo 65 da Lei 8666, o que dispõe que os contratos regidos pela Lei 8666 podem ser alterados com as devidas justificativas por meio unilateralmente, com base em determinados dispositivos ali, ou por acordo entre as partes, que nos interessa é o inciso D, que fala que é para restabelecer a relação
que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração. Justa remuneração do quê? Do que foi contratado. Uma obra, um serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio financeiro inicial do contrato. Em qual hipótese eu posso ter o reequilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, né? Aquilo que foi inicialmente pactuado pode, digamos assim, ser reequilibrado tendo em vista quais situações. A lei vem e diz quais são as situações? São as situações de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado ou ainda em caso de força maior. Caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual. Então, o que nós temos aqui? Nós temos as hipóteses de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ou seja, o que desequilibra um contrato? Desequilibra um contrato essas sujeições imprevistas, esses fatos imprevisíveis, o fato do príncipe, a força maior e o caso fortuito, né? Então, nós temos o fato do príncipe aqui, para aqueles que não estão acostumados com os termos jurídicos, são as medidas tomadas pela administração, não como parte contratual, mas são medidas legítimas que a administração toma como gestora da sociedade. Exemplo clássico que a gente tem é o contrato, o aumento do salário mínimo, que impacta qualquer contrato aí de prestação de serviço, né? Então, você tem um contrato de limpeza, vem um aumento de salário mínimo acima do piso da categoria, aí então você vai ter um fato do príncipe e isso dá ensejo ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Fora disso, o que nos interessa falar aqui, em termos de pandemia, é a questão da força maior, né? Muita gente tem colocado a situação vivenciada como fato do príncipe, que a administração fechou tal negócio, a administração tomou a medida de suspender tal contrato. Veja, eu já entendo que não se trata de uma hipótese de fato do príncipe. O vírus não foi causado pela administração, ela não deu causa. Trata-se, pois, de uma hipótese de força maior, de algo que mundialmente afetou todos os contratos entre privados, entre administração e particulares, né, contratos de natureza internacional. Então, nós temos um impacto global, mundial, que não pode ser, de forma alguma, a meu ver, considerado um fato do príncipe ocasionado pela administração, né? Isso está muito além de todas as hipóteses que a gente estava acostumados a vivenciar. Então, por isso, quando nós verificamos o teor do artigo 65, nós verificamos que ele surgiu para uma dada situação, né? Era uma situação, digamos assim, de anormalidade dentro da normalidade. Aquela coisa que podia desequilibrar um pouco o contrato, o aumento de um insumo, alguma coisa que causasse um desequilíbrio pontual. Nunca a Lei 8666 de 93, que se aplica, como a gente sabe, aos termos dos contratos firmados via pregão, né, via Lei 10.520, nunca se pensou efetivamente que pudesse haver um desequilíbrio total que causasse um impacto tão grande em ambas as partes. E aí a gente percebe que todo contrato ele nasce com uma base objetiva, ou seja, com determinadas circunstâncias. Por isso que eu separei os contratos da Covid e falei, esses contratos da Lei 13.979 eu não vou falar em reequilíbrio, porque as circunstâncias que eles nasceram foram já circunstâncias de pandemia, circunstâncias que a gente já sabia que não seriam circunstâncias de normalidade, digamos assim. Agora, se essas circunstâncias se alterarem por um fato imprevisível, por uma força maior, o contrato ele vai ser resolvido ou ele vai ser revisto. Daí vem o nome rebus sic stantibus, né? As coisas assim como foram pactuadas, né? Essa ideia de que se o contrato foi pactuado em determinadas circunstâncias e ocorreu algo excepcional, ele deve ser alterado para que você possa recuperar as circunstâncias dantes
pactuadas. Isso é possível, obviamente, numa situação pontual de uma ou outra anormalidade. Ah, houve uma variação aqui num insumo, houve uma conjuntura aí que determinado bem que é importado teve uma variação cambial do dólar altíssima, excepcional, imprevisível, etc. A gente não está nessa situação. A gente está numa situação muito além. A situação em que, na busca pelo sinalagma, pela essa igualdade aí das partes, a gente não consegue ter alguém que está se dando bem e alguém que está se dando mal. A gente, neste caso de pandemia, só teve vítimas, tanto a administração quanto o contratado. A gente está num jogo de perde-perde. Ninguém está ganhando. E aí vem a questão: a administração ela tem que arcar com os valores para o reequilíbrio econômico financeiro do contrato, com as perdas que o contratado realmente teve, e a gente sabe que muitos tiveram por conta da pandemia. Cabe à administração arcar com esses valores e o contratado tiver essa situação resguardada, ao contrário, por exemplo, do resto da sociedade, que não tem contrato com a administração e que efetivamente vai ficar no prejuízo. O contratado será salvaguardado? Se eu falar que o contratado vai ser salvaguardado, eu vou, sim, de uma forma ou de outra, se eu falar que o contratado vai ser salvaguardado de modo integral, eu vou estar atuando em prejuízo da administração que não deu causa à situação de pandemia. Eu não posso gerar uma situação em que alguém seja extremamente beneficiado ou seja extremamente preservado em detrimento de todo o resto. Esse tipo de reequilíbrio econômico-financeiro que coloca o contratado numa posição de salvaguarda absoluta, ele não pode valer num momento de excepcionalidade tal que globalmente todas as pessoas saem perdendo. Eu não posso implodir o sistema, beneficiando algumas pessoas em detrimento da outra. Isso, para mim, parece muito claro. Eu não posso achar que o contratado que tem esse tipo de vínculo com a administração vai ser beneficiado em detrimento de todo o resto dos outros contratos existentes da sociedade existente, que não vai ter nenhum tipo de salvaguarda. Mas eu também não posso dizer que não existe equilíbrio econômico financeiro nenhum, né? Eu não posso simplesmente falar, olha, ele pode não ser especificamente a hipótese prevista no artigo 65, que era uma situação que envolvia uma normalidade, uma anormalidade dentro da normalidade. Agora nós estamos na total excepcionalidade. Então, o que eu posso fazer nessa situação? Eu reequilibro o contrato em que termos? Gente, eu posso sim reequilibrar contratos, mas o reequilíbrio não vai ser no montante que se espera, ou pelo menos o contratado tem esperado da administração. Na minha opinião, eu posso sempre reequilibrar prazo, eventualmente cumprimento da obrigação com alteração das condições de prestação, alteração de metas, alteração de desempenho, e aqui tratando especificamente, por exemplo, no contrato de concessão, obviamente eu posso falar, olha, tais e tais obrigações que você possuía, eu vou dilatar o prazo. Então, se é um contrato, por exemplo, de rodovia, eu posso virar e falar assim: você tinha obrigatoriedade de duplicar a rodovia durante esse ano e ao longo do próximo, eu vou dilatar e essa meta não deverá ser realizada especificamente agora nesse momento. Eu posso eventualmente pensar numa redução de garantia. Eu posso eventualmente modificar condições de prestação, admitir outras formas, né, na prestação de serviço, de forma remota, como a administração fez. Então, existe todo
um cipoal de normas no ordenamento jurídico que pode favorecer. É claro que a gente teve para as empresas de terceirização, inicialmente, alguns benefícios da MP 927, e essa MP perdeu a vigência no dia 19 de agosto, no dia 19 de julho. Então, o que, que acontece nessa situação? Aqueles institutos trabalhistas que puderam ser utilizados hoje já não podem mais ser, que eram institutos trabalhistas que se admitia antecipação de férias, né, tanto individuais quanto coletivas, a questão de colocar em trabalho de forma unilateral, admitia-se outras situações e outros benefícios que, inclusive, redução da jornada, com redução proporcional do salário, outros benefícios que hoje o empregador já não pode se valer. Mas ainda assim, a gente sabe que existe a possibilidade de se conversar com a administração para a manutenção de teletrabalho e de outros aspectos que forem necessários para que o contrato possa ser mantido, porque a ideia na verdade, não é uma rescisão contratual. É claro que ela pode ocorrer se a administração entender que isso melhora, salvaguarda o interesse público. Se o serviço não está sendo prestado e a administração não tem mais necessidade daquele tipo de serviço, não sabe quanto que vai voltar a precisar, enfim, obviamente, a rescisão unilateral é uma saída para a administração. Com o pagamento da devida indenização ao contratado, a administração pode rescindir o contrato. Mas normalmente o que vai se fazer, na verdade, é uma suspensão total ou parcial do contrato e ver como a situação vai ser posterior à pandemia, né? Mas a gente não tem uma situação agora já previamente estipulada. A gente não tem um contexto, o contexto vai sendo construído nessa época de pandemia, as decisões vêm sendo construídas também. Muito bem. Então, com isso, o que eu posso dizer para vocês? Existem algumas situações que foram tratadas, né? Uma dessas situações, que é um trabalho interessante, um parecer que foi elaborado com base numa consulta do Ministério da Infraestrutura, por meio a CGU Conjur do Ministério da Infraestrutura, elaborou o parecer 261 de 2020 e trouxe algumas balizas para a situação dos concessionários de serviço público, né? É claro que essas balizas, elas devem ser verificadas sempre no caso a caso. Muita gente fala, a teoria da imprevisão atacou a todos, ou a força maior atacou a todos. Todos ou quase todos. Tem sempre gente que ganhou dinheiro na pandemia. Não tem como a gente, na verdade, chegar a uma conclusão que todas as pessoas saíram perdendo, sendo que alguns setores têm sido muito demandados. Então, isso é algo a se verificar o caso a caso, na situação do reequilíbrio econômico-financeiro, mais do que nunca deve ser analisada. Se a gente sempre analisa o caso a caso, em situações de normalidade, no equilíbrio econômico-financeiro, né, no fato do príncipe, numa situação de aumento do insumo, do vale transporte, enfim, do vale alimentação, não importa o que, a gente analisa o caso a caso, realmente aquela hipótese alegada de fato do príncipe impactou aquele contrato ou não, não impactou aquele contrato, justamente porque aquele contrato não depende daquele insumo. Se isso a gente já faz normalmente num contrato em épocas de condições normais de temperatura e pressão, de CNTP, calcule se a gente não deve fazer numa época de pandemia. Então, esse parecer ele é bastante relevante e ele serviu por quê? Ele demonstrou, ele possibilitou incluir na área extraordinária a pandemia do Covid-19, o que dá ensejo ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, com base na teoria da imprevisão. Agora, o que a gente deve concluir disso é que o fato de ter inserido na teoria da imprevisão não significa
que todo o risco vai ser suportado pelo poder público. Isso poderia ser até em tese, em contratos mais antigos, em que a gente não tem uma matriz de risco, uma alocação de riscos, ou contratos, por exemplo, que não tenham sido feitos seguros, que não há segurabilidade por parte de outrem, para que se possa arcar com os danos decorrentes da força maior, né? Se você analisando a fundo o próprio parecer, ele faz grandes ressalvas, dizendo que a análise do caso concreto é imprescindível. Mas ele coloca, assim, a possibilidade de que, em tese, o risco da área extraordinária seja suportado pelo poder público. A meu ver, isso deve ser feito sempre com temperamentos. Eu não acredito que todo risco possa ser suportado pelo poder público, porque senão esse seria o contrato mais seguro do mundo. Todo mundo ia falar, nossa, esse aqui está único e está garantido. Não pode ser assim. Num lugar onde todos perdem, um não pode sair ganhando sozinho. A gente vive em sociedade e viver em sociedade é repartir de forma equânime os riscos de justamente estar vivendo em um momento de pandemia. Então, eu diria sim que há espaço para o reequilíbrio econômico-financeiro, mas não há como reequilibrá-lo de uma forma que apenas o poder público arque com os valores decorrentes dos prejuízos que os concessionários obtiveram. Aí eu já acho que nós precisamos verificar o caso, os efetivos prejuízos. Isso não é um estudo fácil e não é um estudo que dá para se fazer no meio da pandemia. A gente vai ter que ver até onde são os riscos, né? Acho muito complicado tratar desse tema sem sabermos até onde os danos, os prejuízos foram efetuados. Então, nesse sentido, eu vejo dois propósitos aqui. O primeiro propósito a primeira proposta, desculpe, que nós vamos fazer é qualquer reequilíbrio econômico-financeiro de qualquer contrato tem que ser analisado caso a caso. O equilíbrio econômico-financeiro de qualquer contrato, especialmente os que não têm uma matriz de risco, uma alocação de risco, não pode correr na conta exclusiva do poder público, porque ele também é vítima da pandemia. Então, essas seriam as duas proposições que eu teria quanto ao tema. E o que mais seria importante nesse caso? É importante tratar ainda da questão do como reequilibrar e quando reequilibrar, né? Na verdade, então, nós temos a situação de que se reequilibra por termo aditivo, né? Com base em planilhas, com estudos, levantamentos, que possa se verificar a extensão do dano. Mas qual é o momento em que eu apuro o desequilíbrio? O momento do desequilíbrio, gente, é quando ele ocorre. É quando tudo tá por cair, isso eu não tenho dúvida. Mas eu consigo hoje, apesar de já saber que o contrato está desequilibrado, realizar o reequilíbrio? O contrato pode já estar desequilibrado hoje, eu não tenho dúvida. Os contratos com as concessionárias de transporte aéreo de passageiro, com as concessionárias de rodovia, com as permissionárias de transporte público de passageiro, enfim, todas essas concessionárias de serviço público, ou mesmo os contratados de serviço público, eles estão vivendo um momento de desequilíbrio. Esse momento de desequilíbrio é que a gente percebe que o contrato já não está mais com o sinalagma que foi pactuado no início. Então, esse momento de desequilíbrio existe, mas eu consigo reequilibrá-lo agora? Eu tenho que fazer vários reequilibrinhos conforme a pandemia vai andando, ou eu posso aguardar um momento posterior? O meu entender, o ideal seria aguardar um momento posterior, para que a gente possa saber a efetiva extensão do desequilíbrio. Mas, em muitos casos, o momento posterior não se pode aguardar, porque o contrato, a prestação do serviço público fica periclitante.
o concessionário não consegue mais realizar o serviço. E aí, a única forma de se chegar a um possível ajuste é por meio da consensualidade. Uma consensualidade em que as partes vão ter que sentar, negociar e verificar a extensão dos danos até então. O momento ideal, a meu ver, é o pós-pandemia. Entretanto, se esse momento efetivamente não puder ser aguardado, aí eu diria que não há como não realizar vários termos aditivos ao longo do contrato. Não é o ideal, mas é o que podemos fazer na situação em que vivemos. O tema, gente, como vocês podem perceber, é um tema amplo e que daria ensejo a debates infinitos. Mas o tempo que me foi concedido para essa conversa já extrapolou. E por tal razão, eu vou deixar aqui no ar, digamos assim, algumas questões para o futuro. Essas questões para o futuro são: teremos que ter uma legislação específica para tratar dos contratos de pandemia, já que a Lei 8666 não resolve o problema? Será que essa legislação vem a tempo? Será que, se não houver essa legislação, a gente tem instrumentos jurídicos para tratar do tema, com base, por exemplo, na Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, que dá alguns parâmetros de atuação para o gestor? Então, isso tudo é algo que tem que ser construído. Nós não temos uma resposta pronta e sólida, mas nós temos que tentar buscar essas respostas no momento em que a gente está vivendo. E é bem mais difícil, quando a gente está vivendo, poder avaliar a extensão do problema. De qualquer forma, não querendo já prever o caos aqui, eu diria que qualquer reequilíbrio econômico-financeiro, é que eu falo diretamente com os gestores, deve ser o máximo possível justificado. Então, a justificativa é o que vai, digamos assim, levar à possibilidade de uma regularidade na alteração realizada no contrato. Então, a motivação tem que ser robusta, a justificativa tem que ser ampla, ela tem que ser contundente e ela tem que ser comprovada. Então, reequilibrar, se precisar ser agora, deve ser feito. Mas essa realização deverá ser feita com a comprovação máxima, de modo a garantir que o gestor tomou a melhor providência ao interesse público. E com isso eu finalizo e agradeço todos aqui pela paciência com que me ouviram nessa mais de meia hora aqui que estamos juntos, e dizer que eu estou à disposição na Procuradoria da Fazenda Nacional para tratar desse tema e, se Deus quiser, sairemos desta pandemia juntos e mais fortes. Muito obrigada por tudo, agradeço também à Escola da AGU.